Bom, pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal, tá? Onde eu perguntei assim sobre a igreja, né? Porque, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque como que Paulo é o apóstolo dos gentios, se Jesus mandou Pedro instituir as igrejas. E o próprio Pedro falou que era o apóstolo dos gentios. Tá na Bíblia. Mas não é a questão desse vídeo, tá? A questão desse vídeo é o seguinte. Um rapaz comentou assim, né? Um cristão. Perguntar não ofende. Por que os países que têm as maiores taxas de IDH do mundo, que são países de maioria ateísta, têm as maiores taxas de suicídio do mundo? Esse é um argumento, pessoal, falacioso, que infelizmente os evangélicos sempre usam. Eles dão a entender que os países de maioria ateia, como os ateus falam, eles têm a melhor qualidade de vida, têm mais segurança, não tem violência, né? Que é até irônico, né? Porque isso era para ser em países cristãos, já que a religião transforma as pessoas, mas não. Os melhores países do mundo são aqueles onde a maioria da população são ateias. Aí os cristãos vêm sempre com esse argumento, mas a taxa de suicídio desses países é altíssima. Será? Vamos ver aqui dados, pessoal. Aqui eu pesquisei primeiro os 10 países com as maiores taxas de suicídio do mundo. Será que tem algum país ateu aqui, ó? Em 10º lugar tem o Cazaquistão. Aqui eles colocam por milhares de habitantes, tá? Então aqui a taxa é 23,8 para cada 100 mil habitantes. O Cazaquistão é um país de maioria ateu? Não, o Cazaquistão é praticamente uma teocracia, é um país muçulmano. Então lá não tem ateu e mesmo assim está em 10º lugar aqui nessa lista. Em 9º lugar tem o Nepal, com uma taxa de 24,9. O Nepal é um país ateu? Não. O Nepal é onde fica aqueles monges tibetanos. A taxa é altíssima. Em 8º lugar vem a Tanzânia. A Tanzânia é um país da África Oriental. Também não é um país ateu, pessoal. Eu não sei qual é a religião da Tanzânia, se ali já tem o Islã ou é aquelas religiões africanas, mas não é um país de maioria ateu. Moçambique, também na África. Também não sei qual é a religião de Moçambique. Imagino que deve ter uma influência ali daquelas religiões africanas mesmo. Pelo menos pelas imagens que a gente vê. Eu acho que ainda não é um país muçulmano. Suriname, aqui na América Central. Suriname acho que é um país católico, se eu não estou enganado. Ele fica ali entre as Guianas, né? Guiana Francesa e Suriname. É isso mesmo. É um país cristão. Eu acho, imagino que é católico. E está em 6º lugar aqui na lista, ó, 27,8. Lituânia. Deixa eu ver onde é que é a Lituânia na Europa. Por ser na Europa, eu não sei se esse país tem uma maioria ateia ou não, tá? Mas eu imagino que não, porque a Lituânia acho que é leste europeu, daqueles países que ainda não pegou a secularização que nós vemos nos outros países da Europa. E está aqui em 5º lugar com 28,2. Sri Lanka, ali perto do Nepal, na Ásia, também é um país que tem várias religiosidades ali. Eu acho que o budismo é a religião dali. Está em 4º lugar. Coreia do Sul. A Coreia do Sul, não sei se eles têm religião. Eu sei que ela é controlada pelo Estado. Eu vi uma vez um documentário até que tem até católicos na Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul é um país atípico, né? Ali é por causa das condições do país, né? Que é um país que é extremamente fechado, então isso leva a uma alta taxa de suicídio. Aliás, Coreia do Sul não, perdão, Coreia do Norte. A Coreia do Sul não é controlada, a Coreia do Sul é ocidental. Eu acho que ali segue as religiões que nem no Japão, né? Shintoísmo, essas coisas. A Coreia do Norte está em 2º lugar. A Coreia do Norte que eu estava me referindo, tá? Que eu confundi aqui. Que a Coreia do Norte, por ser um país fechado, pobre, aquela pressão toda, acho que leva ao suicídio. E em 1º lugar está a Guiana, aqui ó, fronteira com o Brasil aqui ao norte. A Guiana eu não sei se é um país católico, mas eu sei que é um país cristão. E mesmo assim tem em 1º lugar da lista aqui, ó, um país cristão. Com uma taxa de 44,2 para cada 100 mil habitantes. Cadê algum país de maioria ateu aqui nessa lista? Não tem. Aqui já é um outro artigo que fala assim, ó, é mito que as taxas de suicídio são maiores nos países nórdicos. As taxas registradas ficam abaixo até mesmo da média europeia, com 15,4, que é a média europeia, por cada 100 mil habitantes, com exceção da Finlândia. A Finlândia é uma exceção, que a taxa fica um pouquinho acima da média europeia, com 15,9 por cada 100 mil habitantes, que mesmo assim ainda fica bem abaixo da Lituânia ou da Rússia, tá? A Lituânia no leste europeu ou a Rússia. Ó, existe um mito de longa data de que as taxas de suicídio nos países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, sendo que a Suécia é o que tem a maioria ateu, são as mais altas do mundo. No podcast Minuto Saúde Mental desta semana, o professor João Paulo Machado de Souza diz que esse mito talvez tenha se iniciado, provavelmente a partir de um discurso do presidente norte-americano Eisenhower, na década de 60, na qual listava os malefícios derivados do estado de bem-estar social, e sugeria, sem nomear, a Suécia como exemplo de país onde a população era a que mais cometia suicídio no mundo. A fama desse discurso e talvez o seu recorrente uso político posterior cristalizou essa como uma das ideias fantasiosas associada ao povo sueco e por extensão aos seus irmãos geográficos culturais.
O professor lembra que, na verdade, embora nós chegamos nos chamados países nórdicos, haja problemas como em qualquer lugar do mundo, segundo o último relatório produzido pela OMS sobre o assunto, nenhum deles se encontra nem mesmo entre os 10 primeiros no ranking mundial de taxas de suicídio por 100 mil habitantes. Você está vendo? O primeiro é um país cristão aqui, ó, Guiana. Ele nem se aproxima disso. As taxas registradas ficam abaixo. A Suécia é 14,8 por cada 100 mil habitantes. Islândia 14, Dinamarca 12,8 e Noruega 12,2. Até mesmo a média europeia com 15 por 4 a cada 100 mil habitantes, com exceção da Finlândia, que é 15,9, que mesmo assim ainda fica bem abaixo da Lituânia ou da Rússia, por exemplo. Assim conclui-se que não se comete mais suicídio nos países nórdicos que em qualquer outro dos países ocidentais industrializados. A triste dianteira desse problema cabe hoje aos países da Europa Oriental, como a Lituânia, sobretudo do antigo bloco soviético, e aos países do Oriente, como a Coreia do Sul e o Japão. O Brasil, segundo o mesmo relatório, apresenta uma taxa de 6,5, bem baixinho, para cada 100 mil habitantes. Para finalizar, o professor diz que o suicídio é um fenômeno social multifatorial, ou seja, são vários fatores que podem levar ao suicídio. Se religião evitasse suicídio, não teria suicídio entre cristãos ou pessoas religiosas. Lembrando que os cristãos sofrem sim de depressão e suicídio como qualquer outro ser humano. Vocês não lembram lá do padre, acho que é o padre Fábio de Mello? Não, aquele padre Marcelo, ele estava com depressão. Se bem que o padre Fábio também parece que ele andou com uma fase aí com depressão. Então esses problemas atingem qualquer pessoa, quer seja religioso ou não. Que sofre flutuação temporal. O que ele quer dizer? Que a situação varia de época em época. Um país que passa por pobreza e fome pode levar as pessoas à depressão e ao suicídio, por exemplo. E se relaciona ao estado de saúde mental do indivíduo. Também tem isso. Às vezes a pessoa tem um probleminha mental que leva a pessoa a se matar. Mas também pode se associar às variações das condições históricas, socioeconômicas e nos costumes de uma população. Como, por exemplo, no caso do Japão. O suicídio lá é uma questão até cultural, né? Aquele famoso harakiri. Então, alguns daqueles suicídios do Japão pode ser por uma questão de costume. A pessoa se sente um fracassado, ou sente que não deu certo na vida e a pessoa se mata. Merecendo, por isso, ser frequentemente estudado para que se criem estratégias visando a minimização do mundo. Quase que eu não consigo falar essa palavra, tá? Esse texto aqui é de Moraes de Souza, tá bom? E o Japão, que eu mencionei aqui, o Japão sim é um dos países que tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo e também não tem nada a ver com religião, tá? A média lá do Japão é de 70 mortes desse tipo por dia e o país tem o terceiro maior índice entre as nações desenvolvidas e os casos entre homens se proliferam, mas também não tem nada a ver com religião, porque o Japão também tem a sua religiosidade, apesar de ter uma grande parcela da população ateia, tá? Então esse mito de que os países nórdicos, que são os países mais ateus, são campeões de suicídio, isso é uma mentira, pessoal, não tem nada a ver. Na verdade, que nem nós vimos aqui, ó, os países com maior número de suicídios são todos religiosos. Inclusive o primeiro aqui é a Guiana. Posso até pesquisar aqui qual é a religião da Guiana, mas deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Religião da Guiana. Só para finalizar aqui o vídeo. Ó, devido a essas configurações étnicas, as principais religiões da Guiana são o cristianismo, o hinduísmo e o islamismo. Nossa, que interessante. Um país tão pequeno com 3 religiões. Mas enfim, não são de maioria ateu. Tá bom, pessoal? Então isso é mais uma mentira e um mitozinho que eles vão espalhando por aí para tentar rebater quando os ateus falam que os países mais de maioria ateu são os mais desenvolvidos do mundo. Você tem uma qualidade de vida melhor, mais segurança, as pessoas são mais educadas, respeitadoras, têm mais paz. Aí eles vêm com esse argumento, mas as pessoas se matam mais nesses países. Como nós vimos aqui com dados, isso não é verdade. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like aí, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.